Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 27 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar o Evangelho de São Mateus, hoje no capítulo 16, versículos de 13 a 20. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta de Jesus atravessa os séculos e é para cada homem que abraça a fé. Jesus, olhos nos olhos, te pergunta: quem sou eu para você? O que represento para você? E não precisa pensar muito para responder essa pergunta. Pedro explodiu em uma resposta tão imediata, profunda e espontânea que nem ele se deu conta, mas que revelou o seu coração apaixonado por Jesus. O que nós teríamos respondido no lugar dele? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para meditar sobre o Evangelho de hoje, vamos utilizar um texto do Padre Raniero Cantalamessa, que é pregador do Papa. Quando o Papa quer fazer um retiro, chama ele. E se o Papa o escuta, nós também podemos escutá-lo. Existe na cultura e na sociedade de hoje um fato que pode nos introduzir na compreensão do Evangelho deste domingo, e é a pesquisa de opinião. Ela é praticada em todos os âmbitos, mas sobretudo no político e comercial. Também Jesus um dia quis fazer uma pesquisa de opinião, mas com fins, como veremos, muito diferentes. Não políticos, mas educativos. Chegado à região de Cesareia de Filipe, ou seja, a região mais ao norte de Israel, em uma pausa de tranquilidade, na qual estava a sós com os apóstolos, Jesus lhes dirigiu a queima-roupa a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É como se os apóstolos não esperassem outra coisa para poder finalmente falar sobre todas as vozes que circulavam a propósito dele. Respondem: uns afirmam que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Mas para Jesus não interessava medir o nível de sua popularidade ou seu índice de simpatia entre o povo. Seu propósito era bem diferente. Ele, portanto, pergunta aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta segunda pergunta inesperada deixa-os desconcertados. Entrecruzam-se silêncio e olhares. Se na primeira pergunta se lê que os apóstolos responderam todos juntos, desta vez o verbo é singular. Só respondeu um, Simão Pedro: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Entre as duas respostas, há um pulo abismal, uma conversão. Se antes para responder bastava olhar ao redor e ter escutado as opiniões das pessoas, agora é preciso olhar para dentro, escutar uma voz bem diferente, que não vem da carne nem do sangue, mas do Pai que está nos céus. Pedro foi objeto de uma iluminação do alto. Trata-se do primeiro autêntico reconhecimento, segundo os evangelhos, da verdadeira identidade de Jesus de Nazaré. O primeiro ato público de fé em Cristo, da história. Pensemos no rastro deixado por um barco. Vai se movimentando até perder-se no horizonte, mas começa com uma ponta, que é a ponta do barco. Assim acontece com a fé em Jesus Cristo. É um rastro que foi movimentando-se na história até chegar aos últimos confins da terra. Mas começa com uma ponta, e esta ponta é o ato de fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus usa outra imagem, vertical, não horizontal. Rocha, pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mas voltemos à ideia da pesquisa. A pesquisa de Jesus, como vimos, se desenvolve em dois momentos e comporta duas perguntas fundamentais. Primeiro, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Segundo, quem dizeis vós que eu sou? Jesus não parece dar muita importância ao que as pessoas pensam dele. Lhe interessa, sobretudo, o que pensam os discípulos. E o faz com este, vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não permite que os apóstolos se escondam atrás das opiniões dos outros, mas quer que digam a sua própria opinião. A situação se repete, quase identicamente, nos dias de hoje. Também hoje as pessoas, a opinião pública, têm suas ideias sobre Jesus. Jesus está na moda. Depois estão os que ficam a meio do caminho, como as pessoas de seu tempo. Creem que Jesus é um dos profetas, uma pessoa fascinante que se encontra ao lado de Sócrates, Gandhi, Tolstói. Estou certo de que Jesus não despreza estas respostas, porque as profecias dizem de Jesus que não apaga uma chama fumegante e não quebra um caniço rachado, ou seja, sabe valorizar todo o esforço honesto por parte do homem. Mas há uma resposta que não se enquadra, nem sequer na lógica humana. Gandhi ou Tolstói nunca disseram eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E também não falaram quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Com Jesus não se pode ficar na metade do caminho. Ou ele é o que diz ser, ou é o maior louco e exaltado da história. Não há meio termo. Existem edifícios e estruturas metálicas. Creio que uma delas é a Torre Eiffel de Paris, feita de tal maneira que se move certo elemento, se derruba tudo. Assim é o edifício da fé cristã, e esse ponto neurálgico é a divindade de Jesus Cristo. Mas deixemos as respostas das pessoas e vamos às nossas. Não basta crer na divindade de Cristo, é necessário também testemunhá-la. Quem conhece e não dá testemunho desta fé, mas a esconde, é mais responsável ainda diante de Deus do que aquele que não tem esta fé. É uma cena do drama O Pai Humilhado, de Claudel, uma moça judia, linda, mas cega, falando do duplo significado da luz, pergunta ao seu amigo cristão: vocês que enxergam, como vocês usam a luz que vem? É uma pergunta dirigida a todos nós que nos definimos
fiéis em Cristo. Padre Raniero Cantar Messa nos pergunta, portanto, que relacionamento temos com Jesus? Como Jesus mudou a nossa vida? Quem é Jesus para a nossa vida? O que Ele provoca na nossa vida? Vamos refletir um pouco juntos. Vamos agora ler novamente o trecho de hoje, pensando em qual resposta nós teríamos dado. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Vamos anotar as frases que mais mexem conosco. Estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajudará a dar a nossa verdadeira e profunda resposta a Jesus. Pensemos um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
E vós, quem dizeis que eu sou? Paz e alegria a todos. Tu és o meu Salvador. Paz e alegria a todos. Se entregar assim em nossas mãos. Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus pra se entregar assim em nossas mãos? Deus que chora nossa dor como uma mãe. Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Deus que podemos ferir, ferindo o homem? Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre e vulnerável? Quem é esse Deus? O amor é o seu nome, o seu rosto. Quem é esse Deus que faz de nós seus filhos sua imagem? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar?
só tu és meu Deus.